Olá, estou eu aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre espiritualidade. Dessa vez o assunto é assim, para mim o assunto ele é muito especial. O assunto hoje ele vai falar sobre desapego. Para mim é um dos assuntos mais importantes dentro da espiritualidade. O desapego e a questão do perdão. O desapego e o perdão são os dois assuntos, eu acho que os dois aprendizados mais importantes que a gente tem nessa nossa caminhada terrena. O que significa o desapego? O desprendimento. Desapegar, desprender. Esse desprendimento é às vezes muito difícil a gente entender e praticar. Mas eu não posso falar de desapego se eu não falar sobre apego. E o que é o apego? Prendimento. Tudo que une, tudo que liga. A gente se liga, a gente se une, a gente se prende, né? E o apego é o princípio da nossa conversa hoje. É o princípio de tudo, é o princípio do assunto. Falar sobre apego, eu tenho que começar essa historinha desde lá de trás, quando começou a vida, o sentido da nossa vida, que é no plano espiritual. Então vamos lá. Essa vida, o sentido da vida já existe no outro plano antes da gente nascer. Por quê? O fato da gente ter a oportunidade de reencarnar, este momento da reencarnação é um momento de aprender, de evoluir espiritualmente. Então, lá no plano espiritual já existe uma matriz daquele ser que você virá. Você vai ser filho de quem, com quem, de Maria e José, seu nome vai ser Jaqueline, você vem assim, vem com essa carinha, vem com esse olhinho, vem assim, 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 assado. Então já existe essa matriz lá em cima de quem será a Jaqueline quando nascer. Muito bem. O primeiro ato de prendimento, de apego, acontece na união, após a concepção do óvulo com o espermatozoide. A união dos dois começa a fundir e criar um núcleo, começa a criar uma matéria. E no momento em que existe a fusão do espírito que chega, que vai encarnar naquele óvulo, naquela matéria, essa união ela vai determinar quem será aquele ser que vai nascer. Então, essa união, esse prendimento, esse apego do espírito com a matéria é a primeira situação onde existe essa fusão. Os dois passam a ser um, o espírito e a matéria. E daí vai nascer um ser. Muito bem. Qual o sentido disso tudo? Vamos lá. Essa criança, ela vai nascer. Nasceu você, eu, nossos filhos, nossos pais nasceram, e cada um com um direcionamento, cada um com um propósito de vida, cada um com um sentido nessa vida. Muito bem. O apego, como eu disse, ele começa na concepção e ele já começa no plano espiritual. Na hora que vem para a matéria, que a gente começa a se desenvolver, a gente começa a perceber que tudo que é importante para a gente na matéria é o que de fato importa, o que está nos nossos olhos. Então, aquele bebezinho que nasceu, o que é importante para ele? A mãe. Então, ele é apegado à mãe. O que é importante para ele? A alimentação. Então, ele vai chorar porque ele precisa se alimentar. Esse apego, ele é fundamental para subsistência. É um instinto de sobrevivência. Então, ele precisa se apegar a tudo que é matéria. A matéria se apega à matéria, o espírito ao espírito. Então, a gente precisa realmente ter apego à matéria para sobreviver. Muito bem, essa criança está lá na escola, ela começa a se relacionar com os outros amiguinhos e aí ela começa com as primeiras conquistas. Essa criança começa a perceber que quando ela quer alguma coisa, se ela se manifestar de uma forma X, ela vai conseguir. Por quê? Porque aquilo dele agrada a ela, vai satisfazer a vontade dela. Satisfazendo a vontade dessa criança, ela vai começar a perceber que tudo que ela puder fazer no seu entorno para trazer essa satisfação pessoal, ela vai começar a manipular.
bom, se eu fizer isso, eu vou conseguir aquilo, se eu fizer isso, eu vou conseguir aquilo. E aí a gente começa a perceber que tudo que gera, tudo que está no nosso entorno e que nos traz prazer, a gente vai lutar para conseguir. Esse prazer é um prazer físico, é um prazer pessoal, é um prazer individual. É um prazer, o que é bom para mim pode não ser bom para você, pode não ser bom para o outro. Então a gente começa a selecionar o que é que nos interessa e o que deixa de nos interessar. Foi muito interessante porque essa noite eu estava assim, com uma ideia do que eu ia falar para vocês. E aí, o meu mentor, meu guia espiritual, ele me acordou no meio da noite e começou a me dar uma aula sobre o desapego. Foi quando ele começou a falar, não existe desapego se vocês não entenderem o que é o apego. Como é que você pode desapegar de algo que você não sabe ao que você é apegado? E aí ele começou a me colocar toda essa situação, que se existe o apego ele aconteceu lá atrás, nessa fusão do material com o espiritual, na hora da concepção, na hora que esse neném estava sendo preparado para vir ao mundo. Então, tem todo sentido a gente entender que só vai existir o desapego lá na frente se a gente entender onde nós somos apegados. Muito bem. Partindo daí, a gente começa a encontrar na nossa adolescência os nossos relacionamentos. E aí a gente começa a entender o que é importante pra gente, o que é que nos traz felicidade, alegria. Então, dentro dessas relações que a gente já aprendeu lá na infância através das conquistas, o que eu quero, o que eu não quero, como eu faço para conseguir isso ou aquilo, ou da minha mãe ou do meu pai, ou batendo o pé, enfim, a gente começa a exercer isso de uma forma mais prática através dos relacionamentos. Então, namorado, namorada, casamento, e assim a gente vai colocando tudo que nos interessa, tudo que enche o nosso coração, tudo que enche a nossa mente, com tudo que a gente enxerga, com tudo que a gente vê, tudo que a gente toca e tudo que a gente sabe que pode ser importante para encher aquele nosso vazio existencial. Vazio existencial. Aquilo que a gente acha que a gente não tem, porém a gente tem, mas não enxerga. Muito bem. Se eu disse lá atrás que lá em cima é onde começa a vida, porque no plano espiritual já existia a matriz da Jaqueline que encarnou, que nasceu, que veio para esse mundo para exercer uma função, se eu digo que já existe essa matriz, então é porque essa vida ela já tinha um propósito para vir para cá. Então, se ela existia um propósito, ela já existia uma história espiritual, inclusive de vidas passadas, que precisava de um corpo, de um veículo nesta vida para realizar as coisas que precisava realizar através desse veículo que é o corpo físico. Muito bem. Quando a gente está lá dentro dos nossos relacionamentos, o que a gente pensa, né? O que é normal? Casar, ter filhos, constituir família, arrumar um bom emprego. Bom, eu quero trabalhar, eu quero dar condições, criar condições para minha família, para os filhos que eu quero ter. E aí a gente começa a trabalhar em função de adquirir, manter, pagar, tudo que é palpável. Por quê? Porque afinal de contas nós somos matéria. Então, porque eu quero trocar de carro esse ano. É importante para mim trocar de carro. Por quê? Porque eu quero aparecer bacana, eu quero que as pessoas pensem que eu estou bem, ou porque eu mereço um carro, ou porque eu desejo muito um carro, então eu vou correr atrás de conseguir aquele carro. Por quê? Porque vai satisfazer uma necessidade pessoal, uma necessidade física. E assim, desde que a gente nasce, a gente tem o entendimento de que se eu sou matéria, eu só valorizo aquilo que eu vejo, aquilo que é matéria. A minha filha, teve um dia que ela chegou para mim e disse: mãe, eu vi uma caneta linda aqui, eu quero levar para você. Caneta? Legal, que legal. Por que você quer trazer para mim? Porque tem uma coroa. Olha que coisa mais linda essa caneta. Falei, eu quero. Por quê? Só porque tem uma coroa. Eu preciso da caneta? Não, eu não preciso da caneta, mas eu desejo a caneta. Eu queria escrever com essa caneta. Então pronto, ela trouxe a caneta para mim. E assim a gente vai criando essa expectativa em cima das coisas que a gente deseja ao longo da nossa vida. O porquê? Porque nós somos matéria. Nós somos matéria e estamos apegados à matéria. Com que objetivo? De satisfazer
as vontades e as necessidades da nossa matéria. Então, nós estamos apegados todos os dias a questões materiais. Por quê? Porque desde a nossa concepção, da união, volto a repetir, do espírito com a matéria, isso daí já estava sendo trabalhado. Porque pra gente é importante o quê? O que eu vejo, eu conquisto, eu quero, eu posso tocar. Então eu posso ter ou posso lutar para ter. Muito bem. O apego à necessidade, à nossa prosperidade, à nossa situação familiar também demanda desse apego. Por quê? Porque se eu não tiver um bom emprego, se eu não trabalhar, se eu não correr atrás, eu não vou comer. E o nosso medo é não ter condições de subsistência. Ok, normal. Então nós vamos correr atrás de quê? Da matéria. Matéria para suprir as necessidades da matéria. Ou seja, estamos voltando outra vez para o assunto da satisfação da matéria. Não estamos lembrando do espírito, hein? Nós estamos falando só da matéria. Muito bem. Bom, isso é normal, porque até líderes religiosos que pregam, que falam do desapego, que falam do espírito, que falam, também têm apego à matéria. É uma coisa que é inerente ao ser humano, porque é uma situação, se você for olhar, bastante prática, né? E acaba sendo óbvio, porque eu sou matéria, eu preciso de matéria para sobreviver. É uma questão de sobrevivência mesmo, é um instinto de sobrevivência, é a nossa luta diária pelo instinto de sobrevivência. Muito bem. Só que os desejos e o consumo, eles acabam despertando em nós uma necessidade que muitas vezes vai além do nosso merecimento. E aí nós nos desgastamos muito tentando buscar, tentando conquistar, conseguir aquilo que não é do nosso merecimento. E aí toca aquele desgaste energético, querendo aquilo, desejando muito aquilo que muitas vezes não é do nosso merecimento, ou pelo menos não naquele momento, né? Pode ser até do nosso merecimento num outro momento da vida, mas não aquele, porque temos os aprendizados, a gente esquece que a gente tem resgate kármico, e esse resgate kármico a gente não enxerga, a gente muitas vezes se mete em relacionamentos, ou nem tanto se mete, mas vive relacionamentos que eles podem ser tóxicos, obsessivos ou altamente prazerosos, mas por quê? Porque existe um resgate kármico, que aí a gente já está falando de espírito, mas que a gente não está nem pensando na questão espiritual, a gente só está pensando na questão material, o apego à matéria. Muito bem. Aí, quando acontece da gente perder aquilo que você estava desejando tanto conquistar, né? Puxa, eu queria tanto comprar um carro, mas não é do meu merecimento, bateu o carro. Bateram no meu carro. Putz, e agora? Agora eu tô sem grana para mandar arrumar. Aí o carro vai ter que ficar na oficina ou vai ficar em algum outro canto e eu não vou poder usar aquele carro, tive que vender aquilo dali para poder terminar de pagar o carro. Enfim, perdi a tal da matéria. Vem a frustração. Por quê? Porque quando a gente está tão apegado à matéria e tentando construir mais em cima da matéria e adquirir mais e satisfazer a nossa matéria, o nosso ego, as nossas necessidades, que não, às vezes não são tão básicas, as nossas vaidades, quando vem a perda dessa matéria, vem a frustração. Por quê? Porque a gente não está preparado a se sentir frustrado com uma perda de algo que você queria tanto. Muito bem, e aí vem, o que eu vou fazer agora? E fica mal, fica deprimido, às vezes a gente perde uma pessoa querida e a gente perde o chão. Por quê? Porque a gente olha para aquela pessoa querida que foi embora como matéria e não como espírito. Por quê? Volto a dizer, se lá atrás, o começo da vida, começou lá naquela matriz, onde já existia um projeto, um propósito, né? um produto, que era a Jaqueline, que viria dentro do corpo XYZ para cumprir tal e tal e tal e tal propósito na vida, por que esse espírito que vai voltar para casa, ele não tem que ser homenageado? Ele tem que ser, as pessoas se prendem a essa pessoa que foi embora, se prendem àquele corpo, àquela matéria que já não existe mais. É só um produto. Então a gente se agarra, a gente se prende à matéria. E essa prisão e esse prendimento, esse apego,
ele é fundamental para nos aprisionar. É o produto, né? É o fator principal da nossa prisão emocional, é o apego que nós temos ao material. Porque se a gente entende que eu não preciso dessa caneta porque eu tenho outra Bic que escreve, eu não precisava dessa daqui que tem a coroinha, que eu não precisava de um monte de coisas que eu me apego, que eu acredito que são importantes para mim, para satisfazer o meu ego, a minha vaidade, né? Esse produto aqui. Se eu entender que eu não preciso de nada disso, por quê? Porque eu preciso basicamente do que é essencial para viver, eu não sofro tanto com o desapego, que é o produto desse vídeo, que é o motivo pelo qual eu estou aqui. O desapego, ele é fundamental para que a gente evolua espiritualmente. A dificuldade que nós temos de aceitação do desapego é uma coisa, chega a doer, porque o desapego, como é o desprendimento, faz parte dessa nossa evolução. Como eu falei lá no começo, o desprendimento, né, o desapego e o perdão são as duas maiores obras que Deus criou para a nossa evolução espiritual, para que nós aprendamos a ser quem de fato nós somos e valorizar exatamente aquilo que a gente precisa valorizar, não a matéria, e sim o espírito. Então, falar do desapego, não existe falar do desapego sem te explicar o que é o apego, para você entender a profundidade da palavra desapego. Então, essa noite, meu mestre, ele me acordou e começou a me dar uma aula. E ele voltou lá atrás, ele falou assim, não, o desapego não é só isso que você vai falar. O desapego é isso. E ele começou a me contar toda a historinha que ele queria que eu contasse para vocês. E aí sim, o desapego para mim passou a ser uma coisa muito mais importante, a fazer muito mais sentido falar sobre o desapego do que o que eu ia falar, o que eu achei que eu fosse falar ontem. Muito bem. Desapegar da matéria corporal é aceitar a essência da morte. O transporte, né, é passar para outra dimensão. Quando a gente sabe que nós somos uma matéria que precisa de um espírito para acoplar, para unir, para fundir e transformar num corpo físico encarnado, desapegar desta matéria, que é o caso que eu estava falando da morte, né, da passagem, é fundamental para o entendimento que, se você sabe que vem um espírito que precisa de uma matéria para cumprir um propósito de vida, no dia que cumpriu, que já se deu por fim, finalizou todo esse processo e essa pessoa desencarnou, o porquê a gente fica tão apegado na matéria? Por que a gente não aceita essa evolução, esse período que passou aqui na Terra, que essa pessoa passou aqui na Terra e não homenageia, fala, bom, missão cumprida, voltou para casa. Mas não, volto a repetir, a questão do apego é muito maior. E é muito difícil a gente entender, porque o nosso racional pensa que tudo que eu preciso para viver é aquilo que me dá prazer, é aquilo que me dá satisfação, é aquilo que eu tenho controle. E aí vem a questão do poder, do controle, do dinheiro. Por quê? Porque quanto mais eu trabalhar, mais eu terei dinheiro, mais eu terei posse, mais eu terei poder, mais eu posso me apresentar de uma forma diferente na sociedade e ser respeitado por isso. Olha quantas prisões, quantos apegos a gente cria na nossa vida, no nosso entorno, para depois ter que desapegar. Por quê? Quando você vai embora, tudo fica. Você não leva nada. Você não leva o carro, você não leva a casa, você não leva filho, você não leva a família, você não leva nada, você não leva ninguém. Você não leva nem a roupa que está no seu corpo. Então, a gente parar para pensar que tudo que a gente toca é importante para a nossa felicidade. Tudo que a gente toca é necessário para a nossa existência, é um erro, porque às vezes a gente acaba passando por cima de situações, por cima de pessoas, por cima acaba tendo atitudes até rudes, ríspidas com outras pessoas,
de manipulação, de controle, que a gente não pode ter mais. O dinheiro corrompe, o poder corrompe, e a gente acredita que quanto mais a gente tiver, mais satisfação a gente vai ter, mais controle de tudo, porque eu posso comprar tudo, eu posso ter tudo e nada vai me faltar. Por quê? Porque eu tenho controle, porque eu tenho dinheiro, porque eu posso, eu toco. É importantíssimo a gente entender que a matéria só toca na matéria, a matéria não toca o espírito. O espírito toca a matéria e transforma. Então, quando a gente para e pensa que desde lá de trás da nossa infância a gente tem essa união do corpo espiritual com o corpo material, e a gente começa a entender que no comecinho lá na infância, tudo bem aquela criança ser egoísta, querer 100% de atenção, porque ela precisa sobreviver. Mas ao longo da nossa vida, a gente usar toda essa energia para manipular o nosso entorno, para continuar conseguindo tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer e tudo aquilo que a gente acredita que é importante pra gente, isso é um erro. É um erro total, porque hoje você vê, né, a confusão que nós temos. Eu não gosto de falar política, não vou falar sobre política, mas a confusão que nós estamos tendo aí no nosso governo. Então, jogo de interesse, manipulação, por quê? Controle pelo poder, pela posse, por tudo, né? Quer ter o controle. Por quê? Porque tem poder. Então, a humildade, ela te traz de volta à sua essência. Quando a gente é humilde, a gente entende. Eu não preciso disso. Isso daí não me afeta. Eu não quero isso pra mim. Sabe? Eu sou muito menos do que isso. Porque, na verdade, é o nosso espírito que está ditando as regras aqui embaixo. E, às vezes, a gente deixa de cumprir o nosso propósito por acreditar que tudo que a gente vê no nosso entorno, que é uma distração, que é aquela historinha ilusão e realidade, tudo que tem no nosso entorno é pura distração. Um carro é distração. Uma casa no campo é uma distração. Ninguém precisa disso para viver. O que a gente vem fazer aqui é cumprir um propósito para um bem maior. Seja ele pequeno familiar ou seja ele humanitário. Mas todos nós viemos aqui para contar uma historinha. E essa historinha, quem dita essa historinha é o nosso espírito. Muito bem. A esperança, quando a gente fala sobre esperança e sobre fé, a esperança, se você for parar para olhar, é um exercício do desapego. Por quê? Porque se você tem esperança de que algo bacana aconteça com você, que eu tenho fé, eu tenho esperança, você está desapegando do seu sofrimento, você está desapegando daquela dor, você está desapegando da matéria e está projetando uma intenção lá na frente. E você está confiando em algo maior ou em alguém maior que você que vai te ajudar a sair daquela situação ou de conflito, ou de dor, ou de sofrimento. Então, a esperança, ter esperança, esse sentimento já é o início de um desapego maior. Desapegar da matéria é apegar à sua essência. Por quê? Porque se eu entendo que isso daqui é só um corpo, que esse corpo ele vem como apenas um veículo, é uma ferramenta para que eu cumpra o meu propósito. Desapegar do corpo, eu não digo desapegar de mim, eu não vou deixar de passar um batom, de ficar bonitinha para aparecer para vocês, não é isso. Mas é o excesso da vaidade. Zilhões de cirurgias plásticas, porque eu não quero aparentar que eu tenho 57 anos, quero me esticar inteira, quero, sabe, mexer nessa máquina, sendo que eu posso, no final das contas, acabar estragando ela mais ainda, né? Então, quando a gente desapega da matéria, nesse sentido, né, o excesso da vaidade, você começa a olhar com outros olhos aquilo que você tem por dentro, a sua essência, o que eu vim fazer? E aí a sua vida começa a ter um outro sentido. Tá? O desapegar da matéria não é deixar de se cuidar, muito pelo contrário, você tem que cuidar dessa ferramenta que você tem, que você traz para cumprir o seu propósito. Então, se eu me tornei Miss Brasil, é porque algum motivo tinha. Então, não é porque hoje eu estou desapegada de um monte de coisas, é que eu vou desapegar de mim e deixar de me cuidar, ok? Eu tô anotando, tenho vários tópicos aqui, porque como o mestre falou muita coisa, eu não quero me perder,
Daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas aí de vocês. Esse desapego, quando a gente fala desse desapego da matéria, Jesus tem uma passagem na vida dele que... já vou ler a sua, Moni. Jesus tem uma passagem que ele fala que só encontra o reino de Deus quem passar pela porta estreita. Para mim é assim, é incrível. Essa passagem para mim ela é incrível porque ela diz tudo. Passar pela porta estreita, pela porta larga, você passa e você leva tudo, né? Você vai passar com com um fogão de 8 bocas, você precisa de uma porta muito larga, senão você tem que jogar ele pela janela. Passar com um piano, ele não passa pela porta, é só pela janela. Então, pela porta larga, você passa tudo. Mas e pela porta estreita? Se você tiver que passar de lado pela porta estreita, o que é que você leva? Nada. Só você. E isso, para mim, é fundamental. É entender com profundidade o que é o desapego. Porque só encontra o reino dos céus quem passar pela porta estreita. Ou seja, tudo que é excesso, excedente, vai ficar lá para trás. Porque vai ficar mesmo. Na hora que a gente for embora, nada do que a gente tem, a gente leva. Eu não levo escolar, não levo meus óculos, não levo anel, não levo nada. Minha roupa, não levo nada. E isso é fundamental para a gente entender que vai fazer parte da nossa evolução. Então, é necessário uma casa, um teto, uma cama para dormir, um cobertor, ok? É necessário tanta coisa, mas é necessário aquilo que é essencial para a sua subsistência. Você vê, né? Aí você fala assim para mim, coitado das pessoas então que estão nesse frio, que estão dormindo na rua, que não tem, né, condições né, não tem nenhum teto para dormir. Aí a gente entra na outra questão, né, que é o resgate kármico de cada um. Eu me preocupo muito, eu sinto muito e eu rezo por essas pessoas. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu passo os meus perrengues, cada um passa os seus perrengues, né? Com certeza muitos não passaram o que eu já passei coisas que eles não passaram. Então cada um vem aqui para o seu caminhar, para a sua história, para realizar uma história, um compromisso maior. Então, é uma coisa assim que eu olho, eu me comovo, mas o que eu faço? Paro e oro para que eles tenham paz de espírito para passar por esse momento. Desapegar é entregar tanto o material quanto o espiritual. Então, o desapego, quando a gente fala de desapego, é olhar para tudo aquilo que você tem. E se alguém chegar para você e falar assim, se alguém chegar para me dá sua caneta, achei sua caneta linda, toma. Para mim não vai fazer a menor diferença ter essa caneta ou não ter essa caneta. Porque se eu não tiver essa caneta, eu terei outra que vai escrever da mesma forma que essa caneta. Quando a gente desapega, a gente acaba entregando essa nossa energia ao cosmos, ao Criador, e entregando a ele essa disposição de trabalhar por ele, que é realmente o sentido que a gente tem nessa vida. O que é que eu vim fazer? Eu estava conversando com uma pessoa agora mesmo, eu fiz um atendimento agora de tarde, foi bastante profundo, e eu acho que foi transformador na vida dessa pessoa, porque a pessoa já estava entregando os pontos, e é uma pessoa que tem muita luz. Só que ela não estava conseguindo enxergar a luz que ela tem, porque ela estava tão presa à questão material, ao apego, que ela não estava conseguindo desapegar desses relacionamentos que estavam fazendo essa pessoa sofrer para um pensamento maior de luz, que era exatamente o que essa pessoa veio fazer aqui, a cura. Então, a gente às vezes fica tão preso àquelas coisas que nos roubam a atenção, que a gente não presta atenção aqui dentro. O que eu vim fazer? Qual é o meu propósito de vida? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso desapegar disso ou daquilo? Aí as pessoas falam assim, não, eu não empresto, eu não dou, não, isso daqui é meu. É seu, é seu. Não, você conquistou, mas se alguém levar de você, vai deixar de ser seu igual. Então as pessoas, elas têm muita dificuldade na questão do apego. Por quê? Porque o apego vem desde a infância, vem desde dessa união do corpo com o espírito, pela necessidade da sobrevivência. E aí a gente acaba transportando este apego a estas conquistas ao longo da vida. Por isso que se torna tão difícil da gente desapegar. Muito bem, o desapego, ele eleva a frequência de pensamento.
Oh, eleva? Eleva. Por quê? Porque se você desapega da matéria, você se coloca à disposição do divino. Por quê? Porque tudo que é denso é ilusão, porque fica. O que é realidade? Aquilo que você veio fazer. A Jaqueline, ela é uma ilusão, é uma matéria que um dia ela vai acabar, ok? Mas o espírito da Jaqueline é o que de fato importa. É o que eu vim fazer aqui. No começo, eu estava muito resistente em ficar fazendo esses vídeos, porque, afinal de contas, é aquilo que eu falei, né, anteontem. Eu fico aqui, eu fico falando comigo mesma, eu vejo que os nominhos vão subindo, eu vejo que os olhinhos estão aumentando. A cada live que eu faço, tem mais gente assistindo, o que me deixa bastante feliz, mas eu não vejo ninguém. Eu fico falando e fico olhando pra mim, fico falando e fico olhando pra mim. Mas, aí eu perguntei pro mestre, né, eu falei, qual é o sentido que tem? O porquê que você está me pedindo que eu fale para as pessoas? Aí ele falou, porque você aprende e as pessoas também. Quem precisar do que você vem falar, vai te ouvir e vai aprender. Então, eu parei de bater com a cabeça na parede e ficar perguntando. Algumas coisas eu pergunto, ele me responde. Outras coisas ele pergunta, eu pergunto, ele não responde e eu faço assim mesmo, porque eu me tornei uma moça muito obediente. E aí o sentido desses encontros, dessas lives, independente do número de pessoas que estão assistindo, é justamente isso. Todos nós estamos aqui para aprender. Porque do mesmo jeito que ele pediu para eu falar sobre o desapego, e eu criei um roteirinho, quando foi essa noite, ele falou, não, o desapego não é isso que eu quero que você fale. É isso. Então, eu também estou aprendendo, eu também estou evoluindo. E o que é bacana nisso tudo é não ficar teimando. É não ficar batendo com a cabeça na parede, mas por quê? Simplesmente vai e faz. E é assim que, se você desapega, você eleva a sua frequência de pensamento, você entra em contato com o divino e ele, com muito mais facilidade, ele te alcança para te dizer o que é que você veio fazer aqui, né? Jesus, ele falava, né? Se você tem 2 vestes, se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Tem uma situação muito interessante nisso daí, que é uma questão que eu tinha muito com o apego, né? Porque antes de começar a aprender tudo isso, eu era muito apegada. Agora não, agora eu já sou bem desapegada mesmo. Pra mim não faz a menor diferença. Mas quem leu o meu livro da Coroa ao Cajado, sabe porque lá eu falo. Eu tinha 600 pares de sapato. 600 pares de sapato. Quem é em sã consciência que vai usar 600 pares de sapato ao longo da vida? Talvez se eu juntar todos os sapatos que eu já usei até hoje, talvez não dê nem esses 600. Mas eu tinha 600 pares de sapato. Tamanho apego, tamanho consumo, né? Pra quê? Não deu tempo de usar tudo. Eles estragavam antes que eu pudesse usar. Eles ficavam ali mais para eu ficar namorando aquela vitrine maravilhosa, né? Porque eu não tinha nem onde guardar tanto sapato. Pra quê? Pra não me levar a lugar nenhum. Teve sapato lá que eu dei sem usar, com etiqueta. E hoje eu tenho muito menos do que 600 pares de sapato. Mas aí você olha essa situação que a gente tá de isolamento, e eu olho e falo assim, cara, eu tenho muito menos do que 600 pares de sapato, mas hoje eu só uso um tênis. Aí eu entendo quando Jesus falava, se você tem 2 túnicas, saíam de moda. Eu tomava cuidado de comprar sapato que não saía de moda. Tinha uns da moda, assim. Talvez eram os que eu mais usava. Então, até me... quando Jesus fala, se você tem 2 túnicas, você dá uma e fica com a outra, é para você ajudar o outro a se vestir também, para que o outro esteja tão apto e tão apresentável quanto você. O que é muito justo, é a gente dividir. E é o que está acontecendo hoje, em meio à pandemia. Quem tem muito está dando para quem tem menos. E essa diferença, ela está sendo achatada, porque quem fez muita fortuna em cima da grande população, hoje está precisando devolver tudo aquilo que conquistou, todos aqueles lucros, em função da pandemia, para que possa ajudar essa população. Então, assim, Deus é muito sábio, né? E Jesus, como eu falo, ele é poderosíssimo, é um grande professor, um grande mestre. Então ele fala coisas que aí, se a gente vai trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gente vai começando a ter mais entendimento de como a gente pode praticar isso ao longo da nossa existência.
Hoje eu procuro usar um tênis, 2 tênis, porque como eu não saio de casa mesmo, então eu uso um dentro de casa, eu uso outro na rua e pra mim tá ótimo. Não adianta ter tantos sapatos assim, porque eu não vou a lugar nenhum com eles. Como eu disse, né, esse apego todo é um apego à matéria. Então, hoje eu olho pra mim, assim, eu não sou a Jaqueline Meireles, eu estou a Jaqueline Meireles. Então, esse estar é momentâneo, esse eu sou é o meu espírito, é quem eu sou de fato. Quando eu desencarnar, eu cumpri o meu propósito, eu fiz a minha parte, eu aprendi, eu dei o melhor de mim para as outras pessoas, eu ensinei às outras pessoas tudo aquilo que eu sei para evoluir, porque sim, né? A pessoa que tem muito conhecimento, ela não pode guardar o conhecimento para ela. Se vocês aprenderem alguma coisa aqui e acham que isso daí faz sentido na vida de vocês, passem adiante, porque todo esse conhecimento ele não é meu. Ele é de vocês, ele é nosso, porque eu também aprendo. E vocês a mesma coisa. O que vocês aprenderem, fiquem, passem adiante. Não fiquem com aquilo dali parado. O apego, como eu já tinha dito, né? Esse apego todo que é do dinheiro, que é do poder, que é da manipulação, ele contamina. Então, desprender disso daí, olhar o mundo e as pessoas de uma outra forma, de uma forma mais humana, de uma forma mais caridosa, é o princípio também do desapego da questão material. Cada um de nós vem para usar essa oportunidade para o bem da humanidade, porque a nossa encarnação é aquilo que eu falei lá atrás, né? Ela tem que ter um sentido, tanto um sentido dentro de casa da família, com os resgates kármicos, quanto humanitário. Então, você identificar qual o seu papel na sociedade, tanto na sociedade pessoal, particular, familiar, quanto na sociedade dentro do seu social, né, do seu ciclo social, da humanidade mesmo, das pessoas em geral, porque antes eu achava que eu tinha vindo para cá para ser mãe dos meus filhos, para cuidar, para fazer, para ensinar, para educar. Quando eu entendi depois que eu não vim para cá para ser mãe dos meus filhos, eu vim para cá para ser mãe do mundo. Por quê? Porque outras tantas pessoas eu preciso cuidar como eu cuido dos meus filhos. Independe do que eu faço ou deixo de fazer, mas o meu propósito de vida é cuidar. Ensinar, orientar, passar um conhecimento, o que eu sei, o que eu aprendo, o que o mestre me ensinou essa noite que eu estou procurando passar para vocês aqui. Então, é muito mais profundo e não é meu, é de vocês. Aí tem a questão, né, da manipulação, esse apego à matéria, deixa as pessoas muito mais egoístas, muito mais manipuladoras, e elas têm a tendência a acreditar que elas precisam desse poder para fazer sentido a existência delas. Então, muita gente, às vezes que a gente se relaciona, fala assim, poxa, mas às vezes até um chefe, né, exerce o poder, manipula, subjuga as pessoas. Por quê? Porque ele precisa de exercer o poder sobre aquela matéria, acreditando que se eu tiver poder sobre aquilo, aquilo vai fazer sentido na minha vida. Eu vou existir porque eu vou me sentir importante, porque eu manipulo, porque eu controlo. E é um erro muito grande. Por quê? Quando acontece de você precisar desapegar porque você perdeu, o tombo é muito maior. A gente se machuca muito. Por isso que é muito importante a gente entender novamente que esse desapego é desacoplar, entender que você é espírito e que você é matéria, que os dois juntos caminham juntos. Os dois juntos, eles não são uma coisa só. Porque se você para pensar que é uma coisa só, vai misturar o seu ego com o seu espírito, e o seu ego, ele não pode ser, não pode te trair. O seu ego, ele tem que estar aqui para te defender das coisas que vão aparecer na sua frente, das adversidades que vão aparecer na sua frente, daquilo que você não tem o controle, de como trabalhar, de como realizar, não se machucar, não se deixar, não deixar que te machuquem. Por quê? Porque você tem que estar bem para cumprir um propósito. E se você permite que o outro te manipule, te escravize, o seu ego está indo trabalhando contra você, porque ele abafa o seu espiritual, o seu lado que é o mais importante, porque quando você desencarnar, onde é que vai estar seu espírito? Muitas vezes a gente se apega, né? É normal a pessoa se apegar a alguém que desencarna
E aí justifica aquilo que sempre falam, né? Que a quantidade de desencarnados que estão aqui na crosta terrestre, né? Que não subiram, que não transcenderam, é muito grande. Porque as pessoas que são muito apegadas, elas não querem desprender o corpo do espírito. Então, quando elas desencarnam, elas ficam muito presas à matéria. Tudo aquilo que elas acreditavam que era importante para elas. E é muito difícil para elas, para desapegar dessa matéria. Por isso que é importante a gente entender que nós somos corpo e espírito. E quando alguma coisa acontece na nossa vida, então se fala assim, poxa, você precisa desapegar de tal relacionamento, porque esse relacionamento é tóxico, ninguém veio para sofrer. Veio sim para cumprir resgates. Ou resgates ou dívidas kármicas, a gente não sabe, porque cada um tem a sua história. Mas a nossa passagem por aqui, ela constrói uma história. E que história é essa? E por que a gente acha que a gente tem que estar apegado a tudo? Porque já que a gente sente a necessidade de satisfazer os nossos desejos, é só através do material. E não porque através de uma meditação, e não porque através de uma oração, uma conexão com o divino. E isso transcende, isso te ilumina muito mais, isso te dá muito mais energia do que um copo de shake, de aqueles negócios, né, que o pessoal toma para ficar forte, para bombar. A gente precisa estar sempre em comunhão com o divino, sempre em comunhão com essa energia superior para que a nossa elevação aconteça. E é esse desapego e essa desconexão é que a gente precisa entender, porque esse apego ele já começa a existir desde o nosso nascimento. É a questão da necessidade, do instinto de sobrevivência que nos faz apegar à matéria e esquecer do espírito. Entendeu, gente? É isso aí. E é fundamental, como eu falei lá atrás, e as pessoas não tinham visto antes, os dois maiores aprendizados da nossa encarnação, de todas, né, as pessoas que encarnam, anabolizante? Não, não é anabolizante, não. É aquele shake aí que o pessoal toma, que eu esqueci. Até meu filho toma também, quando vai pra academia. A Silvia sabe. A gente, os dois maiores aprendizados que a gente tem que se preocupar e não desencarnar sem aprender é o perdão e o desapego. Porque o perdão também, aprender a perdoar. Whey, boa, Carlos. Whey protein, isso mesmo. Meditar, muitas vezes, nos satisfaz muito mais do que tomar um copo de whey protein para poder encher os músculos de força e de volume. O perdão é puro desapego. O perdão é a base de tudo, porque quando a gente fala, que eu pergunto, a gente veio pra cá pra evoluir, né? O que é evoluir pra você? Aprender a amar incondicionalmente. Escuta, você não ama incondicionalmente se você não aprendeu o que é perdão. Desculpa, não ama. Porque uma coisa é você perdoar quem pisa no seu pé, outra coisa é perdoar quem te trai. É muito diferente. Perdoar quem te maltrata, perdoar um algoz seu que já foi embora, mas que você fica remoendo aquilo. Se você fica remoendo é porque você não perdoou. E não é difícil não, Silvia. É um exercício. Tudo na vida, né, é difícil. Tudo aquilo que você não conhece é difícil. E tudo demanda exercício. Para umas pessoas é mais fácil de aprender, para outras é mais difícil. Mas amar é muito fácil. Amar quem você gosta, aprender a amar quem você conhece é muito fácil. Mas amar quem te trai, quem te fez mal, um algoz, é muito difícil. Vai um tempo, mas se você está desprendido de qualquer sentimento ruim, aí fica muito mais fácil você aprender a perdoar. Então, o desprendimento, né, essa capacidade que a gente tem de desapegar, ela é transformadora na nossa vida. Te deixa muito mais leve, te deixa muito mais tranquilo e com uma facilidade muito maior de você se relacionar. Deixa eu ver aqui as perguntas, porque eu falo pra caramba, né? Agora vamos ver aqui o que o pessoal tá comentando. Nossa! Gente, vamos ver. Oi, Jaque. Por que a coroa remete à sua história? Bom.
É por causa do Miss Brasil, por causa do luxo, por causa do glamour, da coroa ao cajado. Do luxo ao glamour, a perder tudo, começar do zero, com toda a humildade, e tirei o salto e andei descalça. É basicamente isso. Apegados pelo desejo, exatamente. São os desejos que às vezes nos traem, né, que nos maltratam. Muito bem explicado, Jaqueline. Obrigada. Olá, Moni. Muito coerente. Gratidão. Moni, diga a Moni que eu mandei um beijo. Boa, conversinha paralela legal, gente. Vocês se conhecem, que bom. A pandemia tem mostrado que precisamos de pouco para viver, exatamente. É um dos propósitos que Deus nos colocou, o vírus, para que a gente aprenda que a gente vive com muito pouco. É o desapego. Desapego. Esse é o verdadeiro desapego. O que está nos mostrando. Você não precisa de carro. Ó, seu carro está parado na garagem, vai tirar só se for uma necessidade. Ou quem trabalha, né? Mas eu estou falando no caso quem não trabalha. Você gasta menos dinheiro com o supermercado, porque você acaba não comprando tanto supérfluo assim, porque você vai comprar o que você precisa realmente para ficar mais tempo e ir menos tempo ao supermercado. Você não usa tanta roupa, você não gasta em restaurante, você não vai ao cinema, você não vai no cinema, você arruma alternativas mais baratas e você acaba gastando menos, então acaba se precisando de muito pouco para viver. E é realmente isso. Deus está nos mostrando que a gente precisa de muito menos. E principalmente esse desapego nos faz criar novas oportunidades, novas situações, a gente se reinventa, a gente para pensar em algo, aprender algo que a gente não aprendeu, se dedicar mais a gente mesmo, ou seja, desapegar de toda essa matéria que a gente está acostumada, essa falta de tempo que a gente diz que não tem, essa falta de paciência que a gente nunca tem, porque a gente corre demais, é o trabalho que consome e no final das contas, nós estamos sendo obrigados a desapegar de todo esse processo e fazer o quê? Nos apegar internamente. Vamos voltar para o nosso deserto, para dentro de nós mesmos. Quem eu sou? O que eu vim fazer? É exatamente isso, é esse o desapego. E pensar nas relações que foram frustrantes, como aprender a lidar com essas relações difíceis que às vezes a gente tem até dentro de casa, como a gente tem que aprender a driblar todas essas relações, desapegando dessas emoções e desses sentimentos tão densos, tão pesados. Desapegar desses sentimentos tão densos e tão pesados através de quê? Vamos aprender novas técnicas de sobrevivência, né, gente? O povo da caverna também. Vivia todo mundo preso lá, os caras puxando a mulher pelo cabelo, assim, e sempre se davam bem. Então, existe sempre uma alternativa de se viver melhor. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. E se desapegar das partes negativas nossas que interferem na nossa caminhada. Isso também é muito importante. Você fala com propriedade sobre o assunto. Opa, Muni, obrigada. Também tive uma aula do mestre essa noite, que ele me deixou sentada na cama a noite inteira, só anotando. Ai, isso aí. Uma centopeia, amiga. Pois é, menina, olha só que louca. Eu tenho sapato estragando aí até hoje. Porque nem sempre eu acho gente que calça o mesmo número que eu, que tem o mesmo estilo de sapato que eu, mas já caiu muito, viu? Eu devo ter, sei lá, 10% do que eu tinha. Tendo que comer e vestir, estejais contentes, todo mais e bênção adicional, exatamente. Você acha que a desigualdade pode vir ser menos? O propósito é esse, né, Carlos? A intenção realmente é essa, que as pessoas saiam desse momento crítico, que não vai acabar agora, ainda vai durar mais uma temporada, porque a gente tem mais outras coisas vindo por aí, é que realmente as pessoas comecem a pensar umas nas outras de uma forma mais igual. Fica de pijama. Você é a nossa orientadora para sabermos o nosso papel na vida. Gratidão pela oportunidade. Ô, Elaine, você é tão especial. Eu que te agradeço muito por estar sempre aqui comigo. E cuida direitinho, eu sei. Bom, vamos lá. Perdoar quem nos maltrata é complicado, mas não impossível. Sim, Silvia, não é impossível. É difícil porque você tem que entrar no processo de desapego e saber, né, você mesma tem que criar suas ferramentas
para você desapegar dessa situação e saber como lidar com ela a partir daí. E isso daí vai do aprendizado de cada um. As ferramentas eu dou, né? Mas aí vai do movimento de cada um de como passar por essa situação, conforme o caminhar, né? E conforme as relações. Não foi pergunta, já que foi afirmação sobre a caneta. Ah! Você estava falando da minha caneta da coroa. Quanta oportunidade para melhorar estamos tendo durante essa quarentena? Sim, Bia. Nossa, muitas, né? Muitas. No que depende de mim. Não tem mais pergunta, não, gente. Só eu falo sozinha mesmo, né? Pois é. Eu citei, Muni, eu citei aquela passagem, né? Do Chico Xavier, quando eu terminei a outra live. Porque é bem assim, né? Que às vezes eu me sinto quando eu tô falando pra mim mesma. E é bacana porque quando a gente fala, né, mesmo pra gente, falando em voz alta, a gente sempre para pensar uma segunda vez naquilo que a gente tá vivendo, né, tá falando, tá ensinando, tá experimentando. E é uma situação que, eu acho que é um crescimento interior para todos nós. Uma coisa que é bacana a gente pensar é que a felicidade, quando a gente só alcança a felicidade se a gente aprende a desapegar. Porque o que é a felicidade? A felicidade nada mais é do que você trabalhar o seu interior. É esse desapego da matéria, de achar que tudo que está aqui fora é importante para te fazer feliz, como era lá na infância, que a gente, né, as primeiras conquistas, então eu quero essa boneca, faz birra e tal, mãe compra a boneca e a criança se sente feliz. A gente acaba trazendo isso para a vida da gente, adulta, e a gente acaba achando, né, se iludindo e acreditando que tudo que está no nosso campo de visão é o que nos vai trazer felicidade, até com relações interpessoais. E, na verdade, não é assim. Esse desapego da materialidade é que vai te colocar em contato com a sua essência, com quem você é de fato, e é esse desapego que vai te fazer crescer. E aí, quando você desapega desse lado material e você entende que quem eu sou, o que eu preciso para ser feliz, o que eu preciso conquistar para mim, para o meu campo emocional, são essas conquistas que de fato valem a pena, são essas conquistas que você precisa ter para que você seja de fato feliz e desapegar daquilo que não vai te trazer a real felicidade. Então, a felicidade sim também, o desapego sim também, ele está dentro da felicidade, ele faz parte da felicidade. Porque não se constrói felicidade com nada material. Por quê? Porque o que está dentro de você não é matéria, é espírito. E exatamente aqui dentro é que a gente tem que preencher um vazio que existe. Para mim não existe mais, mas já existiu muito, até o ponto em que eu entendi o que é que me fazia feliz, o que é que me completava. Quando eu tive esse entendimento, foi o momento em que eu preenchi esse meu vazio interno com aquilo que poderia me fazer feliz, com aquilo que eu acreditava que era importante para mim, independente do que os outros acham e que os outros julgam que é ou não importante para mim. Eu vivo uma vida hoje muito difícil, muito escassa. Pode não parecer, pode não aparentar, mas eu vivo uma vida muito difícil hoje. E nem por isso eu sou infeliz. Eu não tenho facilidade financeira, eu não tenho luxos, eu não tenho uma situação favorável. Já fui uma princesa. Hoje eu não tenho. Por quê? Porque eu precisei aprender muito. Deus me sovou muito, me lapidou muito, fez de mim, reconstruiu uma Jaqueline. E isso daí eu precisei aprender apanhando demais. E quem diz que a gente não apanha também na espiritualidade? A gente precisa aprender de alguma forma, né? Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas muitas coisas a gente tem que aprender pela dor, porque faz parte do propósito de vida, faz parte da sua história, faz parte daquele serzinho que já estava na matriz lá em cima, falou, vai descer, vai passar por isso, por aquilo. Vai apegar assim, 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 assado e vai desapegar assim, 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 assado. Então, hoje eu sei que não é necessário eu ter bens materiais para me fazer feliz, porque eu me sinto completa tendo o que eu tenho e fazendo o que eu faço hoje.
Então, às vezes eu escuto, nossa, mas você podia arrumar um emprego disso, arrumar um emprego daquilo, fazer assim, fazer assado, para poder ter um pouco mais de conforto, ter um pouco mais de tranquilidade na vida, né? E eu falo, puxa vida, para você. Porque o que me faz feliz, eu posso estar vivendo assim hoje, com todas essas dificuldades, com todas essas limitações. Mas hoje eu sou feliz, eu sou plena. Então eu não tenho amarras. Então, vive do meu lado quem comungar com os meus pensamentos, quem entender quem eu sou de fato, quem aceitar a Jaqueline que é hoje. Então, é essa Jaqueline que é feliz. Então, se eu encontro dificuldades em relacionamentos mesmo, às vezes com filhos, com pessoas próximas, que vão me julgar ou que vão tentar me transformar em um personagem material para poder viver com mais conforto, eu falo, não, muito obrigada, passar bem, mas eu vou continuar onde eu estou. Porque a felicidade não tem preço, ninguém compra. E a felicidade ela está pautada no desapego de tudo aquilo que antes eu achava que era importante para mim. Que antes eu achava que era fundamental na minha vida. E que hoje eu sei que não é. Entenderam? Deixa eu ver o que é. Aqui, ó. Deixa eu ver. Quem comentou o quê? Pergunta. E quando o perdão... Quando o perdoado não nos perdoa? Ah, querida, desapega. Você tem que desapegar de qualquer jeito. Por quê? Você perdoou a pessoa, mas ela não te perdoou por quê? Aí a gente tem que estudar o que é que está acontecendo com você. Porque o perdão, Val, o perdão é desapego. Se você aprende a desapegar, é fácil você perdoar. E se a outra pessoa, se você fez alguma coisa para outra pessoa, você pediu perdão para ela não te perdoou, o problema é dela, a dor é dela, ela está apegada, ok? Mas se uma pessoa te pede perdão e você perdoa, ok. Se o outro fez alguma coisa com você, você sozinho fala assim, olha, eu te perdoo, você não sabe o que você está fazendo, você entende menos que eu, você sabe menos que eu, você não sabe perdoar e eu sei, você perdoa e desapega e sai de cena. Porque é a única coisa que você pode fazer. Ah, vai continuar fazendo, mas aí você está dando a oportunidade para aquela pessoa de continuar sendo seu algoz. Se você entende que, se você perdoou aquela pessoa, saia de perto. Você não é obrigada a ficar engolindo aquilo que aquela pessoa está fazendo com você. Isso daí é uma relação tóxica, que é um apego a uma situação onde você não tem o controle e você também não está querendo ter. Respondi. Renasceu maravilhosa. Ai, obrigada. Maravilha, você dá os seus exemplos de vida, porque faz parte da vida de muitas pessoas. Sim, faz, Silvia. Eu sei que faz, por isso que eu gosto de falar tanto de mim. Porque eu aprendi muita coisa e, assim, eu precisei viver muitas situações para entender as dificuldades e as dores de muita gente. Então, eu precisei, porque às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, que nem a Val estava falando, né, sobre o perdão. Eu já passei por isso, então eu precisei aprender a perdoar e desapegar. Então eu saio de cena. Então se aquela pessoa continua querendo me maltratar, é porque nosso tempo já está acabando. Se aquela pessoa continua querendo me maltratar, é porque eu estou permitindo que ela me maltrate. E como eu não quero permitir, eu falo, não, até aqui tudo bem. Eu te dou até espaço, mas até aqui. Daqui para cá você já não vem mais, porque daqui para cá o espaço é meu. Então, é bem por aí. A gente tem que entender o caminhar de cada um. Porque se você vai aprender a desapegar, aprender a perdoar, você já está anos-luz na frente daquele outro que continua ali maltratando, subjugando. Livre-arbítrio, exatamente. É o seu livre-arbítrio, querer desapegar ou não. Entendeu? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui, que o nosso tempo está acabando. Cada um faz a sua parte. Sim, cada um faz a sua parte. Se uma pessoa está querendo maltratar demais, então tá, você só sabe fazer isso, querido? Você não sabe ser diferente? Então tá, eu sei ser diferente disso. E eu não aceito mais isso pra mim, então dá licença. E não tem relação que tenha que ser eterna se for tóxica. Porque se é uma relação tóxica, ela é uma relação que vem de vida passada para resolver alguma coisa aqui. Se não conseguiu resolver, gente, bate em retirada. Ninguém é obrigado a ficar engolindo o sapo de ninguém. São aprendizados, tanto o seu aprendizado de aprender a perdoar. Por isso que o desapego é tão importante. O desapego e o perdão são os dois maiores aprendizados na encarnação para evolução espiritual.
tá bom? E para elevação da frequência de pensamento também. Gente, vou ficando por aqui. Agradeço demais todos vocês que estiveram aqui comigo. A próxima live, a próxima aula vai ser, hoje é sábado, na segunda-feira. Amanhã não vai ter. Então, quem tiver afim e quiser dividir esse período comigo, eu tô aqui esperando, tá bom? Muito obrigada, gratidão. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa de hoje.